Há problemas que dizem respeito à vida de toda e qualquer igreja. Observe o Novo Testamento. As epístolas de Paulo, praticamente todas, com exceção da carta aos Filipenses, escritas com o propósito de tratar de problemas das igrejas do primeiro século que mantinham contato com os apóstolos ou com amigos dos apóstolos. Os problemas existem porque a igreja é uma instituição divina, de constituição humana. Há em seu seio pessoas que pararam onde começaram na vida cristã. Outras que estão em processo de crescimento. Portanto, as igrejas não são homogêneas do ponto de vista da maturidade espiritual. E nós encontramos nas igrejas a presença de gente que não se converteu e não vai se converter nunca. Então, você botou pessoas para viverem em comunhão, sabe? Juntou pessoas e as estimulou a manterem convívio intenso umas com as outras. Você tem alguma ilusão? Os problemas são inevitáveis. Está lá o Novo Testamento mostrando o que ocorreu naquelas igrejas, insisto no ponto, que mantinham contato com os apóstolos. Agora, há problemas que são artificiais, que não dizem necessariamente respeito à vida da igreja verdadeira. São problemas relacionados à cultura evangélica do nosso país. A forma que muitas das nossas igrejas assumiram na nossa nação. Então eu gostaria de falar en passant sobre algumas dessas características que conduzem a igreja a conflitos desnecessários, a ponto de você olhar para a forma como a coisa está organizada e dizer, é questão de tempo a divisão de dessa igreja sair uma outra, ou até mesmo 3 igrejas. Sabe? O pastor vai sofrer burnout. Pessoas vão se afastar da comunhão. Gente que um dia se amou, que foi encontrada orando pelas madrugadas, passará a odiar a igreja. E irmãos odiarem uns aos outros. Porque a coisa está organizada de uma tal forma que joga ser humano contra ser humano. Espero que eu tenha sido claro. Eu senti assim um pouco de confusão na construção das ideias. Você entendeu o ponto? Me permita repetir que eu não estou muito seguro quanto à clareza do meu pensamento. Você entendeu o que eu disse? Ali estão as pessoas reunidas. E devido à forma como a igreja está organizada, é gerida, devido à sua cultura, o colapso da comunhão é inevitável. Porque ali você não se depara com a igreja enfrentando problemas que emergem naturalmente. Em razão do fato de seres humanos estarem convivendo intensamente uns com os outros. E eu gostaria, portanto, a partir de agora, de falar sobre algumas dessas características. Assim, eu chamaria de marcas de igrejas que caminham a passos largos para a sua autodestruição. Não estou dizendo que as igrejas verdadeiras não possam passar por gravíssimas crises. Sabe? É possível Deus remover o candeeiro de uma cidade, de uma igreja, por exemplo, negar a sua vocação, não ouvir os seus profetas, os seus pregadores, e, portanto, Deus
simplesmente fazer com que aquela igreja murche de vez. Isso pode acontecer, olha lá, para as cartas escritas às igrejas, sabe, ali do livro de Apocalipse. Agora, meu Deus, quanto conflito seria evitado se a igreja tomasse algumas precauções? Quanto uma certa mentalidade presente no nosso país, fomentadora de conflito entre os cristãos. Então vamos a elas. Número 1, a estrutura dispendiosa. Você criar um elefante branco, um prédio monumental, sem a mínima razão de ser. Na virada do mês, os pastores, os gestores da igreja estão apavorados quanto ao custo fixo. Parte da arrecadação que deveria ser canalizada para oferecer salários dignos aos pastores, aos missionários, aos mestres e o socorro aos pobres, uma parte significativa é canalizada para a manutenção do prédio e pagamento de salários em razão de um organograma também gigantesco. É a igreja dedicada a tudo que é espécie de tarefa e que foge, portanto, da sua simplicidade, da sua vocação principal, que é pregar a palavra de Deus. Eu diria o seguinte, que o ideal é a igreja dedicada à pregação, à ministração dos sacramentos, batismo e ceia, e fomentando as associações voluntárias, que não têm que necessariamente fazer parte do guarda-chuva da igreja, que não deve exigir necessariamente que a igreja gaste dinheiro na contratação de pessoas que vão estar à frente dessas instituições. Simplesmente os membros se organizam e o pastor dá força e oferece todo o suporte teológico para que essa missão a ser cumprida seja cumprida de uma forma bíblica. Mas sem tornar a igreja, sabe, quer dizer, uma instituição tão complexa a ponto de você ter que fazer um curso para entender. Você tem que participar de classes de escola dominical para entender o funcionamento da igreja. Então, esse é um problema. Aí um monte de gente, sabe? Meu Deus do céu, gastos desnecessários, obreiros na completa ociosidade, falta de critérios na contratação e, repito, um pastor sobrecarregado que não tem tempo para estudar e a igreja deixando de cumprir a sua vocação, que é pregar a palavra de Deus com excelência. Esse deveria ser o pacto. Olha só, você está se filiando à igreja. Então, o que eu quero lhe dizer é que a grande expectativa que você pode nutrir com relação a essa igreja é que aqui você e sua família serão alimentados espiritualmente. E se você até mesmo precisar de um contato pessoal com o pastor ou com aqueles que o auxiliam, você será acolhido e terá as suas dúvidas tratadas com amor e de modo bíblico. Então esse é um problema. Estrutura dispendiosa. É artificial, porque o Novo Testamento não prescreve esse tipo de coisa para a vida das igrejas. Você olha para o Novo Testamento, você vê uma coisa muito simples. Muito simples e muito foco na ministração da verdade. Segundo lugar, a falta de identidade teológica. Igrejas que não têm uma confissão de fé. Igrejas que ouvem pregadores que não conhecem teologia sistemática. São incapazes de tirar do texto a doutrina e apresentar a igreja de modo que gradativamente a igreja vá construindo uma visão de mundo cristã. Quer dizer, uma forma de uma forma cristã de fazer leituras da vida. Então, pastores
que são amorosos, que são devocionais, que falam sobre as narrativas das Sagradas Escrituras, contam as histórias conforme o registro do Antigo e do Novo Testamento, mas incapazes de mostrar ali onde está a verdade, de modo que essa igreja tenha uma identidade e ela possa, portanto, olhar para o cenário, para essa Babel religiosa, e dizer, olha, de modo diferente de algumas igrejas, nós pensamos assim e não temos receio de assumir a nossa posição por considerarmos a mesma bíblica. E não apenas isso, e por estarmos amparados pela história, porque não estamos ensinando nada novo. O que declaramos pode ser encontrado nos escritos dos grandes luminares da igreja, nos credos, nas confissões de fé, sabe, nos livros que marcaram a história do cristianismo. Então, eu diria que essa é uma outra característica das igrejas de hoje, que não são doutrinárias. Se você perguntar para a maior parte da membresia, defina a doutrina da regeneração, do novo nascimento, justificação pela fé, vocação eficaz, graça irresistível, as pessoas não vão saber. A maioria, sabe? Isso é trágico. O conflito será inevitável, porque a igreja vai passar por uma prova, como passou aqui no nosso país, e os seus membros não souberam dar um tratamento bíblico para um problema gravíssimo que afetou as igrejas e rachou ao meio as igrejas do nosso país. Em terceiro lugar, a liderança sem formação teológica. Meu Deus. Homens que estão liderando e que não conhecem nada sobre a história do cristianismo. Sabe, né? Nunca leram um livro de teologia sistemática. Sabe? Não conhecem teologia bíblica, não sabem defender a sua própria fé, não estão familiarizados com os problemas do passado, cujas respostas encontradas pelos cristãos de tempos antigos projetam luz sobre os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, é triste você ver, por exemplo, igrejas chamadas de conciliares, você tem um pastor, você tem os presbíteros, que compõem o conselho da igreja, o pastor senta à mesa com esses presbíteros, sabe, para definir o futuro da igreja, para tratar de problemas gravíssimos referentes à vida dos seus membros, ou questões de natureza filosófica e teológica com homens que simplesmente nada conhecem de teologia. Isso é absurdo. E o pior é quando são chamados para ocupar esse tipo de função homens que têm espaço na igreja pelo simples fato de serem ricos. E não poucos, trazendo para a cultura da igreja a cultura do mundo corporativo. Sabe? Fazendo, portanto, com que aquilo que deveria ser administrado tendo como referência 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, as epístolas pastorais do Novo Testamento, que apresentam sólida eclesiologia, sabe, a coisa passa a ser administrada de acordo com o padrão ético do mundo corporativo, que nem sempre é aplicável à vida da igreja. Outro problema, os pastores comprados, ou pastores que não recebem salário, mas que são pagos pela igreja para pregar aquilo que a igreja de antemão quer ouvir. Então, é aquilo que alguém já disse, que uma das causas do declínio do protestantismo nos Estados Unidos, Richard Lovelace diz isso no livro Dinâmicas da Vida Espiritual. Uma das causas desse declínio deve-se ao fato de que as igrejas passaram a pagar os seus pastores a fim de que esses livrassem essas mesmas igrejas do Deus real. Então, pastores que estão pisando em ovos, que sabem que caso sua pregação vá de encontro aos interesses dos membros mais abastados da igreja,
eles perderão o emprego. E muitos se sujeitam a esse tipo de coisa. Os conflitos são inevitáveis. Então, em quinto lugar, eu já me adiantei a esse ponto, é a mentalidade empresarial. E você botar na liderança da igreja pessoas que são bem-sucedidas nas suas empresas, mas que não têm uma mentalidade espiritual. Sabe? Sabem lidar com as questões do mundo corporativo a partir da cultura do mundo corporativo, mas que não sabem lidar com os problemas da igreja a partir dos valores do Evangelho. Isso é trágico. Em sexto lugar, a sujeição à mentalidade de mercado. Você sabe que com a quebra do monopólio, vamos assim dizer, da verdade no século XVI, nós encontrávamos na Europa uma igreja. Sabe? Havia uma igreja no Oriente e uma igreja no Ocidente. E o Ocidente passa por uma reforma que pulveriza a igreja, saem denominações em todos os países. E aí é criado um mercado que culminou no que nós vemos hoje. Pastores trabalhando duro para mostrarem ao mercado consumidor de religião que o seu produto é o melhor que está sendo oferecido. E para tal, diluem o conteúdo do Evangelho. Transformam o culto em espetáculo, numa transcendência. Há gelo seco, aquela fumaça subindo atrás do púlpito, e telões, e música, sabe? Quer dizer, canções que são entoadas a partir do que melhor pode ser encontrado no mercado em termos de material musical, de instrumento musical, mas sem nenhuma transcendência. Não há glória de Deus. Não há aquela coisa que faz com que você coloque a cabeça entre os joelhos e diga: o Senhor está nesse lugar. Sabe? Então, a sujeição à mentalidade do mercado. A igreja, quer dizer, manter a sua identidade cristã, ainda que isso lhe custe perda de membros. Sabe? E ela perceba uma igreja na mesma cidade ou até mesmo no mesmo bairro, batendo todos os recordes de crescimento. Isso em razão do fato de estar ensinando aquilo que as pessoas de antemão querem ouvir, eliminando, portanto, o caráter ofensivo da palavra de Deus. Nós também poderíamos falar aqui sobre essa cultura, como é que eu poderia chamar? Colonialista, da igreja reproduzir o modelo de igreja dos Estados Unidos da América. Eu falo dos Estados Unidos da América, não tenho nenhuma xenofobia, tenho grandes amigos nesse país, sou grande devedor à teologia americana, grato pelo tanto que essa igreja fez por mim, mas é fato que tudo que é lixo que tem se espalhado hoje pelo mundo, tudo aquilo que é deletério da causa do Evangelho, tem tido a sua origem nos Estados Unidos. E muitas vezes é imposta uma cultura ao nosso país completamente alheia à nossa realidade. E muitas vezes, não estou falando apenas daquilo que nós poderíamos chamar de radicalmente anticristão. Há aquilo que serve para um lugar, mas que não serve para o outro. Mas muitas vezes, em razão dessa influência, nós importamos práticas que não precisam necessariamente ser reproduzidas por nós. Porque nada mais representam do que alguma coisa que talvez até mesmo tenha funcionado nos Estados Unidos, mas que não tem que necessariamente ser aplicado no nosso país. Sabe? Então, também poderia acrescentar as conversões espúrias. A tendência de, em nome do crescimento, diminuir as condições do discipulado, de não deixar claro para aquele que se aproxima da igreja o que significa a conversão autêntica.
Os problemas são inevitáveis porque a igreja acaba recebendo pessoas que não têm uma mentalidade evangélica. Não foram tornadas humildes de espírito pela graça divina. Você imagina, então, uma comunidade de pessoas que não passaram por aquela experiência de arrependimento e fé, que marca de tal maneira a vida do convertido que o torna doce, misericordioso, manso. Quando essa não é a experiência, o que nós temos são pessoas profundamente carnais, lidando com esses conflitos que toda e qualquer igreja local enfrenta. Poderia também mencionar, em nono lugar, a paz do cemitério. A igreja não está dividida porque ninguém tem coragem de dizer o que pensa. E o pastor pisando em ovos. Para manter a igreja unida, ele se sujeita ao indecoroso, ao feio, ao que causa violência às suas convicções. Isso é triste. E, por fim, eu poderia chamar, eu diria que a 10ª característica dessa igreja que joga ser humano contra ser humano é o monismo político ideológico. É do púlpito ser dito para a igreja que você só pode ser cristão se for conservador. Você só pode ser cristão se for progressista. Você só pode ser cristão se for socialista, ou liberal, ou neoliberal, ou comunista. Sabe? Então, em questões de, por exemplo, política econômica, a liderança da igreja não dá liberdade para o pluralismo de pensamento. Como esperar uniformidade sobre esse tipo de questão? Sabe? Ainda mais quando nós sabemos que nós não temos uma teologia desenvolvida sobre esse tema. O que nós encontramos nas Sagradas Escrituras são os princípios cristãos, de amor ao próximo, de sistema de governo, princípios referentes à dignidade do homem e da mulher. E aí sim nós podemos pensar em termos de desdobramentos desses valores éticos inegociáveis da nossa fé. Mas daí, para nós chegarmos ao ponto de dizermos que a conclusão inevitável dessa teologia é nós fecharmos com Adam Smith, com Marx, com Keynes, com Mises, ou com Schumpeter, ou com qualquer outro economista, pensador político, aí já é uma outra coisa. Sabe? Então, ninguém jamais apresentou um sistema de pensamento, sabe, que de tão perfeito que se tornou, exigiu a sujeição intelectual de todos os seres humanos cultos, sabe, de todos os cristãos com sólida formação teológica. Isso não rola, e esse monismo político-ideológico, sabe, é uma desgraça. Agora, o que não significa que, em ocasiões in extremis, o pastor não tenha que condenar do púlpito, aquela espécie de ideologia que prescreve o cretino, o hediondo, o que lá na ponta vai representar campo de concentração. Sabe? É isso. Bom, espero que tudo que foi falado tenha botado você para pensar. E que juntamente comigo e com tantos outros que têm amor pela igreja, porque tudo que eu estou falando é por amor à igreja. A ideia de existir uma igreja eu acho extraordinária. Imagina, um homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, homens e mulheres em comunhão, exercitando seus dons espirituais, levando o evangelho para os que não conhecem a Cristo, lutando pela justiça social, sabe, ajudando uns aos outros nas suas necessidades. Meu Deus, isso é lindo! Então, porque eu amo a igreja, porque eu não consigo viver distante da igreja, que eu estou tratando dessas questões. Então, há os problemas que são naturais, e, portanto, você não foi enganado. A Bíblia, desde o início, disse que é assim mesmo. E há aqueles que são artificiais, que não tem a ver com a igreja. Tem a ver com o movimento evangélico brasileiro.
É isso, que Deus nos dê graça para que nos livremos desse tipo de cultura que é conducente ao conflito entre os irmãos em Cristo. Olha, deixa eu terminar aqui dizendo para você o seguinte: eu estou lutando por tudo isso, pela disseminação desse tipo de cristianismo que você e eu acreditamos, e com todas as suas implicações para a cultura e para o combate à miséria no nosso país. Então, se você acredita no que está sendo feito, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: olha, esse Ministério de Ensino depende da solidariedade daqueles que trabalham comigo e que me ouvem, que me acompanham e que creem no que eu prego. Então, se for possível você colaborar, vai ser de imensa ajuda. Então, como que você pode contribuir? Se tornando membro do meu canal de YouTube. Ou então enviando sua ajuda para esse Pix, palavraplena@gmail.com. Esses dias eu contratei uma pessoa que está fazendo as capas, as chamadas thumbnails, tem que botar a língua entre os dentes, né? As thumbnails dos meus vídeos no YouTube. E eu quero contratar mais pessoas, eu gostaria de ter uma melhor estrutura, a fim de alcançar mais gente, quem sabe ter uma estrutura para podcast, para bater papo com os amigos, entre tantos outros sonhos mais. Tá bom? Se você puder colaborar, vai ser de imensa ajuda. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? E até o próximo programa, ou até o próximo Palavra Plena. Fique com Deus.